e segurança da informação. Né? Isso vamos falar um pouco sobre aspectos básicos e os aspectos iniciais da segurança da informação. É bem ligada à palestra que a gente teve, né, com a participação do Anderson Valentim, na quinta-feira, dia 15, né, que é o início de tudo. Então, vamos lá. Ah, tá, não está apresentando, vamos colocar aqui. Pronto. Por que tá... Pronto. Então, a gente vai ver na disciplina de segurança da informação aspectos básicos, né, sobre segurança da informação, introdução sobre segurança da informação, características de um sistema seguro, vamos ver tipos de ameaças e ataques, né, possíveis ameaças e ataques, vamos falar um pouco sobre criptografia, introdução a criptomoedas, né, vamos fazer um pouco uma assimilação a esse conteúdo, né, no caso, falar um pouco também sobre blockchain, inclusive eu já tenho uma convidada para falar um pouco para vocês sobre esse assunto na prática, né, alguém que já teve experiência com isso. Falta só marcar o dia e a hora para a gente ter esse encontro, né? E vamos falar também um pouco sobre cifras, né? O que são cifras, tipos de cifras, cifras simétricas, assimétricas. Falar um pouco sobre criptoanálise. E sobre a distribuição de chaves. Autenticação, controle de acesso, auditoria, né? Seja conceitos de organização e desenvolvimento de aplicações simples de sistemas de criptografia, tá ok? Que já foi, pronto. Então, a gente tem que entender que a segurança da informação, ela surge como uma necessidade desde os primórdios no caso, desde os primórdios do homem das cavernas, né, vamos dizer assim, né, do homem paleolítico, né. Os primórdios da segurança da informação estão vinculados à própria evolução do homem e sua vida em comunidade. Por quê? Porque desde a época das cavernas, o homem ele sentia a necessidade de se comunicar. Ele sentia a necessidade de passar informações, como a gente já viu nas primeiras bancos de dados, né? Passar informações, seja sobre o cotidiano, seja sobre suas experiências, no caso, um conhecimento tácito que ele adquiriu, né, durante a vida, e ele buscou meios de passar essas informações, sejam elas em registro, através de entalhes em rocha, pinturas rupestres em cavernas, ou até mesmo na manufatura de joias, né? No caso, na construção e lapidação de joias. Então, ele surgiu como uma necessidade, desde os primórdios, o ser humano ele vem com essa necessidade de passar essa informação. O passar as informações do dia a dia, informações, conhecimentos adquiridos. Então, a princípio, a gente teve, há 6 mil anos, né, aproximadamente, há 6 mil anos, a gente teve a invenção da escrita. Porque o homem, ele teve essa necessidade de comunicação, ele se comunicava através de desenhos, até que inventaram a escrita, né? No caso, inventaram desenhos que representavam eles separados, tinham uma representação, e unidos tinham outra representação, não é isso? Foi aí que surgiu a primeira linguagem, digamos assim, né? A invenção da escrita, aproximadamente 6 mil anos, permitiu que conceitos abstratos e tradições orais fossem registradas e passadas de geração em geração. Inclusive, a gente tem aqui a primeira
o primeiro alfabeto, digamos assim, se a gente pode dizer como alfabeto, a primeira representação desenvolvida pelo homem, e a gente tem aqui uma representação, uma associação, né, com as letras do alfabeto que a gente utiliza hoje em dia, e a gente pode ver que cada um tinha uma associação, né, tinha uma representação. Então, na época, a combinação desses desenhos poderia ter um significado que, se a gente fosse traduzir esse significado para os algarismos que a gente utiliza hoje em dia, não faria sentido, porque às vezes são coisas que só tem naquela língua em específico. E a segurança da informação, nos moldes atuais que a gente tem, ela surgiu por meio da chegada da burocracia da Renascença, né? Naquela época, pós-Renascença, naquela época na França, não é isso? Surgiu por meio dos registros dos atos da administração dos governos e das guerras, que eles, passando pelas câmeras negras do século XVIII, eram responsáveis pela análise de toda a correspondência que circulasse pelos territórios europeus. Então, eles estavam ali no meio do caminho, eles interceptavam todas as cartas daquela época e liam, e se fosse uma informação que eles não quisessem que fosse distribuída, eles retiam, danificavam e destruíam essa carta, e aí tinham essa averiguação, né? E foi no ano de 1835 que a gente teve a primeira invenção, né, que possibilitou a comunicação, foi a invenção do telégrafo, que a gente permitiu que a gente transmitisse informação, se comunicasse por meio de vias elétricas, né, por meio dos cabos elétricos. E o telégrafo foi codificado por Morse, né, que permitiu que mensagens fossem enviadas rapidamente dentro de um país, ou mesmo entre países, já que havia preocupação com a confidencialidade das mensagens, o que tornou a cifra de Winger, na verdade, Wingener, bastante utilizada. O telégrafo, pessoal, era um equipamento que era utilizado, que ele, tecnicamente, você abria e fechava o circuito. Então, quando você fechava o circuito, ele fazia um som, quando você abria, ele tirava esse som. Então, você poderia intercalar pulsos contínuos e pulsos curtos, né, longos e curtos, e esses pulsos corresponderiam a alguma... Isso, eles controlavam na época. E esses pulsos, juntos e separados, eles representavam alguma letra do alfabeto, alguma palavra. E aqui a gente tem Samuel Family Breeze Morse, que foi o idealizador do código Morse, né, e do telégrafo. E aqui a gente tem Alfred Lewis Weil, que foi o assistente dele na época no desenvolvimento do telégrafo, né? O código Morse surgiu porque o governo dos Estados Unidos contratou ele para que construísse a primeira linha telegráfica, no caso, a linha que era por meio de instalações elétricas, né? Já havia energia elétrica nessa época, e eles queriam que utilizassem a linha, a rede elétrica para fazer a distribuição e a comunicação, né? Foi o primeiro equipamento de comunicação, foi o telégrafo. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. É rápido, para vocês verem como era o telégrafo. Vamos ver aqui. Compartilhar a tela aqui novamente. Ver se vocês conseguem visualizar aqui o telégrafo. Era um equipamento eletrônico, que utilizava de sinais, pulsos elétricos para fazer a comunicação. E ele mandava
pulsos contínuos e alternados, ó. E assim eles conseguiam fazer a comunicação. Deixa eu ver se eu tenho um que era melhorzinho aqui, que eu tinha visto um vídeo. Tá aqui, pronto. O que é um Tecnicamente, o telégrafo? era um... Entende-se por telégrafo um sistema concebido para transmitir mensagens por impulsos elétricos de um ponto para outro em grandes distâncias. Para isso, foi desenvolvido um meio rápido e confiável de transmissão, recepção e interpretação. Inventado em 1838 nos Estados Unidos por Samuel Morse, passou a ser utilizado no Brasil em 1857. Durante os séculos 19 e 20, através do código Morse, uma espécie de alfabeto por impulsos, disseminou-se as mais importantes informações sobre a política mundial, noticiários nacionais e internacionais, boletins do esporte e até mesmo histórias triviais do cotidiano da sociedade, uma vez que o aparelho também foi amplamente utilizado pelos serviços de correios e radioamadores. A defender, esteve no início de fevereiro de 2012 no Museu Ferroviário da cidade de Santo Ângelo, onde os membros da diretoria, delegados, voluntárias e voluntários foram surpreendidos por um guardião da história. Com 77 anos, o senhor Jovenil Menezes, agora aposentado, foi o telegrafista da estação ferroviária da cidade e hoje ainda utiliza o equipamento, fazendo demonstrações de seu uso. Talvez Jovenil Menezes seja o único praticando e demonstrando o uso desse equipamento no Brasil. Esse guardião da memória do telégrafo está disposto a ensinar o que sabe. Visite o Museu Ferroviário de Santo Ângelo e viva uma experiência única. Muito obrigado. Pela visita. 2 turista. E Cachoeira do Sul. Santo Bom, né? Santo Bom. Ao Museu Ferroviário de Santo Ângelo. Rio Grande do Sul. Agradece. Jovenil. Então, como você viu, o telégrafo era um equipamento que foi utilizado para... Foi o primeiro meio de comunicação, né? Isso foi o primeiro meio de comunicação da época, né? Por volta de 1840, 1850, foi desenvolvido por Morse e seguia essa lógica, né? De você apertava e você poderia fazer pulsos elétricos curtos e longos para você fazer a comunicação. O fax, ele segue quase o mesmo conceito do telégrafo. A diferença é que por trás do fax, você tem um sistema que interprete os pulsos. Um exemplo, quando você clica na letra do fax, tecnicamente são impulsos elétricos também, que aí o sistema vai identificar qual é a tecla que você digitou. Então é algo bem próximo do fax dessa época. O fax surgiu depois do telégrafo. Isso foi um aperfeiçoamento, um aprimoramento. Foi uma máquina, tinha outra lógica por trás também, mas a princípio eles seguiam esse conceito. E
como é que a gente se comunicava via telégrafo, né, na época? Tecnicamente, a gente poderia identificar um caractere por um pulso curto e pulso longo. Como? Um exemplo, o A, eu posso identificar com 2 pulsos, um pulso curto e um pulso longo. O B, um pulso longo e 3 pulsos curtos. Lembrando que cada caractere ele pode ter no máximo, um exemplo, se eu quisesse representar uma letra, ela pode ter no máximo 5 caracteres, como você vê aqui no 0, ó. São 5 pulsos longos. Então, foi amplamente utilizado na época para trocar informações políticas e militares. Então, veja aí a preciosidade, né? Logo posteriormente começou 1912, né? A Primeira Guerra Mundial. Imagina aí o quanto eles queriam interceptar essas mensagens que eram comunicadas via telégrafo, e poderia ser uma informação muito importante de guerra, né? Poderia ser uma informação dizendo quando e como ia atacar, não é isso? Então, eles utilizavam esse alfabeto aqui, e, um exemplo, quisesse dizer não, aí era um pulso longo, um pulso curto, dava uma pausa, um pulso curto, um pulso longo, uma pausa, 3 pulsos contínuos, não é isso? Longos. Então, a comunicação era feita por meio do código Morse. E agora eu acredito que não posso mostrar, mas um caso interessante, eu vou colocar aqui no YouTube e mostro para vocês. O que aconteceu foi desse Jeremy Denton, que ele foi um prisioneiro de guerra, ele era militar naval dos Estados Unidos, ele foi pego na Guerra do Vietnã, e, assim, fizeram ele, como prisioneiro de guerra, fizeram entrevista para ele na TV, né? Aí ele não poderia, de forma alguma, se manifestar na TV dizendo que estava sendo torturado. E qual foi a sacada que ele fez? Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês. Só um instante. Imagina qual foi a ideia que ele teve de utilizar na época, não é isso? Ele, em plena entrevista do governo do Vietnã, como prisioneiro de guerra, ele inventou que estava com um incômodo na vista, e durante a entrevista ficou passando a mensagem várias vezes, tortura. Imagine por onde? Com o piscar dos olhos. O cara foi muito genial. Olha ele passando os caracteres, ó. Ele soletrando tortura na TV vietnamita, para passar a mensagem para os Estados Unidos que ele estava sendo torturado. Olha, preste atenção nos olhos dele, ó. Ele dá um intervalo, aí começa a fazer as letras. E ele fala por várias vezes, estava dizendo tortura, tortura. Enquanto ele falava uma coisa na entrevista, ele dizia outra com os olhos. Então, foi muito genial a ideia que ele foi com os olhos. Muito genial, utilizando o código Morse com o piscar dos olhos. Inclusive, você pode fazer, se comunicar via código Morse por impulsos elétricos, com os olhos, com impulsos de luz, se você tiver uma lanterna. Isso é muito importante, porque se você um dia se perder no meio do mato, e você tiver uma lanterna com você, você pode pedir socorro por meio de uma lanterna, dizendo SOS, SOS. E tem um código em Morse para SOS, que é muito simples, que é 3 pulsos
curtos, 1, 2, 3, aí 1, 2, 3 e 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí, assim, você se comunica via código Morse e pede ajuda, se você tiver em uma situação dessa que você precisar de ajuda, se estiver perdido no meio do mato, somente com a lanterna. Então, é um conhecimento muito bom de você ter. Exatamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dessa forma, 3 pulsos curtos, 3 pulsos demorados e 3 pulsos curtos novamente. Pegue a lanterna da sua casa e faça isso, e você, provavelmente, se alguém entender código Morse, ela vai saber que você vai estar pedindo socorro. Serve para muitas situações. E, da mesma forma, vou ter que colocar novamente aqui porque eu estou sem som, mas, da mesma forma que ele fez, né, a gente tem como saber, vou passar aqui bem interessante para vocês, espero que vocês prestem atenção, que é o alfabeto em código Morse. É o alfabeto em código Morse. Deixa eu ver se já está compartilhando aqui. Aí o alfabeto em código Morse, como é? Então, esse é o alfabeto em código Morse, né? Isso, então, era bastante utilizado, e você vê que na época eles, vamos inventar uma forma de codificar o alfabeto para que a gente possa fazer a comunicação. Então, se era possível mandar pulsos elétricos, parece ficar, como assim ficar mais alto? Se era possível mandar, sim. Se era possível mandar impulsos elétricos via rede elétrica, primeiramente eles inventaram isso para fazer a comunicação, código Morse.
Aí eu tenho outra aqui, que é um desafio para vocês. Eu queria que vocês descobrissem, já que eu já passei para vocês o código Morse, né, o alfabeto, vocês descobrissem o que é essa jornalista do CNN, eu acredito que seja dos Estados Unidos, o que ela esteja querendo dizer, sabe? O que é que... Certo, mas vocês vão ter a tabelinha. Eu quero que vocês descubram o que ela está querendo dizer. Eu vou colocar aqui para fixar novamente aqui a tela, colocar aqui rapidinho, e depois eu quero que vocês me tragam uma possível informação que ela queira estar passando. Vamos lá. Quer que eu repita o vídeo ou repita o alfabeto? Eu vou deixar como desafio, vou colocar no grupo de vocês, no grupo do WhatsApp, para que vocês tentem descobrir o que ela, e a atividade de hoje é essa, vocês tentarem descobrirem quais informações ela está querendo passar que viu olhar, não é isso? Para que a gente veja se realmente ou ela estava com sono ou se ela queria dizer alguma coisa e se é alguma coisa realmente impactante que ela não poderia dizer durante o jornal. E aqui está o link do vídeo, eu vou postar no grupo de vocês também. Deixa eu ver aqui. Sim, tá. E vamos continuar com a aula, né? Então, não, vou parar por hoje. Parar, fez 35 minutos. Eu vou parar e vou deixar esse desafio para vocês, e na próxima aula a gente continua falando um pouco sobre a criptografia, tá ok? Alguma pergunta? Pois tá ótimo. Eu vou parar a gravação aqui. Até a próxima aula, assim que a gravação sair, eu coloco no grupo de vocês, tá ok? Tenham um ótimo dia. Até a próxima aula.